Olá, que tal estáis vosotros? Cuéntame, é você aquela pessoa que quer gabaritar aquela tua prova do vestibular? Tenho certeza que sim, né? Então, para a nossa prova de espanhol, nós temos basicamente muitos textos, né? O que vem muito nas nossas provas são textos. Há algumas bancas que vão nos pedir exercícios gramaticais, né? A gente vai precisar também trabalhar um pouquinho essa parte, mas texto é assim, posso dizer, 90% da tua prova de língua espanhola no teu vestibular vai ser texto. Não tenha a menor dúvida disso. Hoje nós temos aqui com este dijo que estava muito feliz. Quando eu digo dijo que estava muito feliz, eu estou contando para você alguma coisa que alguém disse para mim, certo? Exatamente. Aí eu pergunto, você já brincou de telefone sem fio com alguém? Claro, certeza, mas meu Deus, André, por que você está perguntando isso? Nós vamos fazer vestibular, a gente está desesperado, não tem nada que está desesperado, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem tudo a ver com esse nosso tema de hoje, tá? Vamos a trabalhar com estilo indireto. Estilo indireto. Então, aqui está contando para alguém alguma coisa que alguém já disse. E quando você está brincando de telefone sem fio, o que é que você faz? Você passa uma mensagem para o teu colega do lado e essa mensagem vai ter que ir sendo reproduzida até chegar no final, né? E geralmente lá no final não vai chegar igual você repassou para as pessoas. Da mesma forma é o discurso, tá? Quando a gente ouve alguém contando alguma coisa, alguém falando alguma coisa, a gente também vai acabar muitas vezes, né, repassando essa informação. E o que acontece? Esse discurso pode vir muitas vezes contaminado das tuas ideias, tá? Isso também ocorre. Então, para a gente ter um certo cuidado e como que a gente vai identificar isso, vamos a trabalhar hoje com estilos directo e indirecto, mais especificamente el indirecto. Então, vocês vão ver aí na partecita de um texto que temos aí de Julio Cortázar que se chama Fin de Etapa. Una voz amable y un poco cohibida la hizo volverse un guardián uniformado con ese calor, el pobre. Venía a decirle que el museo cerraba a mediodía, pero que volvería a abrirse las 3:30. Muito bem. Então eu tenho aqui um trecho A, parte A do texto. Foi sacado, claro, de uma partecita solo de um texto de Julio Cortázar. Então teremos ali, voz amável fez com que ela se voltasse, né? Uma voz amável fez com que ela se voltasse. Um guarda que estava uniformizado com aquele calor, pobrezinho do guarda, é isso que ele diz aqui, ó, com esse calor, el pobre. Venia a decirle, olha a dica, ele vinha aqui para dizer para ela, verbo decir, que vem acompanhado de um pronome complemento, né? Então, veio dizer para ela que o museu fechava ao meio-dia, mas que voltaria a ser aberto às 3:30. O que é que a gente consegue ver aqui? Alguém contando algo que já foi dito por alguém, né? O guarda veio e disse para ela que, joia, identificou, perfeito. O que é que eu preciso identificar para uma prova de vestibular? Exatamente isso. Está em estilo directo ou indirecto. Já vamos falar dessa parte também. Bueno, letra B. ¿Queda mucho por ver? Preguntó Diana, que bruscamente sentía el cansancio de los museos, la náusea de los ojos que han comido demasiadas imágenes. Tudo do mesmo texto, né? Sim. Só que aqui, vocês estão percebendo no trecho B que a gente tem uma pessoinha falando ali? Queda mucho por ver? Tem uma pessoa falando, né? Quem é essa criatura? Essa criatura é a Diana.
E como que eu identifico que a Diana estava lá falando comigo? Ou estava lá falando com o cara? Estava lá falando com o guarda, certo? Então, eu pude identificar que eu tenho a presença da própria pessoa falando neste momento. Então, neste primeiro caso, está sendo contado algo que alguém falou. E num segundo momento, a gente tem a presença da pessoa própria, ela mesma, contando aquilo, tá? A fala da pessoa. A gente identifica a fala da Diana, porque ele disse aqui para nós. Queda mucho por ver, quer dizer, quedar, restar. Resta muito para eu ver ainda? Perguntou Diana. Muito bem, é a própria Diana que está falando aqui. Então, são coisas diferentes, né? A própria pessoa falando e no primeiro momento alguém falando de algo que já foi dito por outra pessoa. Como eu digo, e havia dito anteriormente, a gente tem que tomar um certo cuidado para não contaminar o discurso com ideias nossas, né? Coisas que nós pensamos quando vamos contar algo que alguém já contou. Por vezes pode acontecer isso também, né? No discurso. Seguindo, então identificamos aqui alguém falando do que alguém falou, letra B, a pessoa falando, tá? O que mostrou para mim aqui? Aqui las interrogaciones, las interrogativas nos muestran também já a pergunta directa. Então, o que eu posso dizer aqui? No primeiro momento a gente tem uma fofoquinha e no segundo momento a gente tem um papo reto. É mais ou menos isso, tá? Funciona mais ou menos assim. Se você acha que assim é mais fácil para guardar, não tem o menor problema. É o que acontece ali mesmo, tá? Siga, adelante. Então vamos ver o que se passou ali, como é que vai se dar toda essa história do discurso. El trecho A se hace referencia a lo que una persona ha dicho, el guardián. Perfeito. Sin realizar una descripción directa. El texto recibe el nombre de discurso indirecto. Então, o que é o indirecto? Indirecto é contar algo que alguém já havia dito antes, tá? Basicamente isto. Trecho B, donde teníamos Diana. En el trecho B tenemos el discurso directo, que es el que nos permite recibir la información directamente del hablante sin necesidad de um intermediário ou narrador. Então, ela mesma falou. A gente não tem a intervenção de ninguém. A gente não tem ninguém contando o que ela disse. Então, aí a pergunta que não quer calar para você que vai fazer vestibular. André, a gente consegue encontrar texto e que o cara lá, o autor, está usando as duas formas de discurso? Por supuesto, seguro? Pois esse trecho aqui, ele é do mesmo texto, tá? Ele é um texto só. Ah, então é possível a gente encontrar misturado. É possível encontrar misturado, sim. Então, são algumas habilidades, né, que vocês têm que saber e que vocês têm que ter nesse momento. Né? E uma delas é essa, saber identificar gêneros textuais, né? Saber identificar o estilo, porque vem muita questãozinha ali de vestibular perguntando para você, ou afirmando para você ver se está correta, né? Para você marcar aquela ou não. O texto tem a presença do discurso direto. O texto tem presença de discurso indireto. Então, tem que tomar cuidado com isso, sim. É fácil? É só pensar um pouquinho, né? E ficar tranquilo. Então, pensa assim, aquilo que a prof falou. O primeiro caso, quando alguém conta o que alguém contou pra você é o quê? Fofoca. Beleza, fofoca é indireto, tá? E a pessoa falando direto lá, é papo reto. Fechou. Já guardou que é um, que é outro. Não tem erro, é bem fácil. Vamos lá. El estilo directo reproduce textualmente las palabras de alguien. El indirecto reproduce la misma idea del hablante, pero no sus palavras exatas. Exatamente, tá? Ele vai mostrar isso para nós. Então vamos focar aí um pouquinho mais no indireto, né? Depois a gente vai detalhar mais
Em outra oportunidade, o direto. Então, aqui a gente tem passar do estilo direto ao indireto. O que acontece? A gente precisa ter um certo cuidado, porque a gente precisa fazer as transformações verbais lá. Então, para fazer a transformação do estilo direto ao indireto, há que ter em conta que o enunciado, a intenção do hablante e gramaticalmente observar. Cuidado! Vai passar de um para o outro, tem que ter uma correspondência verbal, tá? Isso é bem importante. Los cambios em los pronombres, então mudanças dos pronomes, tá? Maria dijo, eu he comprado uma tele nueva. Então a Maria disse que ela já comprou uma televisão nova. Maria dijo que ela seria aqui no caso, mas vamos lá. Mário dijo que ele havia comprado uma tele nueva. Agora sim. Havia comprado. E comprado, comprou. Tinha comprado. A televisão já estava comprada. Então a gente precisa dessa correspondência verbal. Eu não posso pegar um texto que está no estilo indireto, no estilo direto e passá-lo para o indireto sem fazer a correspondência verbal. Isso é necessário, tá? Precisa fazer. Então vamos lá. Cambios en la información del lugar y tiempo cuando necessário. Ella dijo, no tuve clase ayer. O que ela disse? Que ela não teve aula ontem. Ella, passando já para o estilo indireto, que eu vou contar o que ela disse. Ella me dijo, então cuidado, correspondência verbal igualzinha, ó, que não havia tenido classe o dia anterior. Então, ela não teve aula, não havia tido aula naquele dia. Sem contaminar e fazendo aquela correspondência certinha. Para estilo indireto, temos agora, aqui, ayer, la semana passada, que vai ser bem utilizado. E quando vai fazer a passagem, nós vamos ter lá no indireto, entonces, ali, el dia anterior, la semana anterior, e podem aparecer alguns outros também. Então, basicamente é isso. Estilo indireto, contar aquilo que alguém já falou. De preferência, respeitando aquilo que a pessoa disse, né? Sem contaminar esse discurso. E o direto, vamos identificar através da própria fala da pessoa. Hasta luego!